Você sabia que mesmo as marés mais fortes, aquelas que parecem capazes de engolir o mundo, eventualmente encontram seu limite e começam a recuar? Por quase 3 séculos, a maré Viking subiu. Uma força da natureza que redesenhou mapas, derrubou reis e espalhou o medo e o fascínio desde as estepes da Rússia até as costas de uma terra desconhecida no oeste. Eles eram o trovão vindo do mar, a tempestade perfeita de ambição, tecnologia e fúria. Mas toda tempestade um dia se acalma, e o que resta é um silêncio profundo, onde se pode ouvir o mundo mudando. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí. Agora, diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. A jornada que você acompanha agora não é a de uma proa de dracar cortando ondas hostis em direção a uma costa desavisada. É uma viagem para dentro, para o coração da própria Escandinávia no final do século X. O ar ainda é frio, cortante, e o cheiro de fumaça de pinho e peixe salgado ainda domina o vilarejo. Mas algo está diferente. Você sente isso no silêncio entre as rajadas de vento. O gancho do último episódio nos deixou aqui, na beira de uma transformação. Lembrando que forças de mudança, vindas da cruz e da coroa, começavam a puxar o mundo viking de volta para a costa. E é exatamente aqui que a última grande saga começa. A maré não está apenas recuando, ela está sendo domada. Imagine que você está em um grande salão. O fogo central crepita e lança sombras dançantes nas paredes de madeira. Anos atrás, as conversas seriam sobre a última pilhagem, sobre a prata ganha na Inglaterra ou sobre os deuses que exigiam sacrifício para uma viagem segura. Agora, os sussurros são outros. Você ouve fragmentos de conversas sobre um único Deus, um Deus dos reinos do sul, que não exigia sangue, mas fé. Um Deus cujos seguidores construíam impérios estáveis e rotas comerciais protegidas por algo mais forte que machados, a diplomacia. E junto com a cruz, vem a coroa. A ideia de um rei para toda a Noruega, ou um rei para toda a Dinamarca. Isso era um conceito estranho para um povo de chefes locais, os Jarls, que governavam suas terras com uma independência feroz. A lealdade era pessoal, dada a um homem, não a uma ideia abstrata como uma nação. Historiadores ainda discutem se a conversão em massa foi um despertar espiritual genuíno ou a mais calculada manobra da época. A verdade, como sempre, provavelmente vive no meio termo. Para um Jar ambicioso, adotar o cristianismo era como adquirir a mais nova e poderosa arma. De repente, você não era mais um líder pagão e bárbaro, aos olhos da Europa. Você era um rei cristão, um igual, alguém com quem os poderosos imperadores de Bizâncio ou os reis da França poderiam negociar. O batismo se tornou um passaporte para a legitimidade internacional. E em casa era uma turrocunda para consolidar o poder. Um rei ungido por Deus estava acima dos outros Jarls. Sua autoridade vinda não apenas da espada, mas dos céus. A cruz e a coroa eram duas faces da mesma moeda de poder, e alguns homens astutos estavam prestes a usá-la para forjar nações inteiras a partir do caos. A era do viking individual, o lobo solitário do mar, estava lentamente dando lugar à era dos reis e dos reinos. E para entender como essa maré foi domada, você viaja agora para a Dinamarca, para a pequena aldeia de Jelling. O ano é por volta de 965. O ar aqui é pesado com história. Você está de pé entre dois enormes montes funerários, túmulos pagãos, que abrigam os pais do rei, Gorm, o Velho, e sua esposa, Tira. São monumentos à antiga fé, à tradição. Mas entre eles, algo novo foi erguido. 2 pedras rúnicas. A menor, mais antiga. A maior, um testamento de poder que mudaria tudo. O homem por trás dela é Harald Gormsson, um rei que você talvez conheça por um apelido mais moderno, Harald Dente de Azul.
E o que ele está prestes a fazer é talvez a maior e mais bem-sucedida campanha de relações públicas do século X. Harald era um unificador, um CEO-rei que entendia de poder, mas mais importante, entendia de imagem, de marca. A Dinamarca era uma colcha de retalhos de tribos e chefes guerreiros. Para uni-los, ele precisava de uma narrativa, uma identidade comum. E ele a encontrou na cruz. Você se aproxima da grande pedra de Jelling, um bloco de granito de 3 faces. Ela é muitas vezes chamada a certidão de nascimento da Dinamarca. De um lado, você vê a mais antiga representação de Cristo encontrada na Escandinávia. Mas não é o Cristo sofredor do Sul. É um Cristo vitorioso, entrelaçado em padrões que lembram a arte nórdica, como se o próprio Yggdrasil, a árvore do mundo, o abraçasse. É uma fusão, uma apropriação. Do outro lado, uma criatura fantástica, um leão lutando com uma serpente. E na terceira face, a inscrição que sela o destino de uma nação. Você traça com os dedos as runas gastas pelo tempo que declaram que o rei Harald ordenou aquele monumento. Ele que conquistou toda a Dinamarca e a Noruega e, crucialmente, fez os dinamarqueses cristãos. Não foi um convite, foi uma declaração. Um outdoor de granito anunciando a nova fé oficial do reino. A curiosidade aqui é a história lendária de como Harald foi convencido. A saga conta sobre um clérigo missionário chamado Popo. Diante do rei cético e de sua corte, Popo afirmou que o deus cristão era mais poderoso que Odin e Thor. Para provar, ele se submeteu a um julgamento por ordalho. Ele supostamente segurou em suas mãos nuas uma barra de ferro aquecida ao rubro e não sofreu nenhuma queimadura. Para uma cultura que valorizava a força e os sinais dos deuses, este foi um milagre poderoso. Seja verdade ou um conto embelezado, a história ilustra a mentalidade da época. A conversão não era sobre teologia complexa, era sobre qual Deus entregava os melhores resultados. Historiadores ainda discutem incessantemente o quão profunda era a fé pessoal de Harald. Ao sul, o poderoso Sacro Império Romano-Germânico pressionava os reinos pagãos. Adotar o cristianismo era uma jogada defensiva brilhante, removendo o pretexto religioso para uma invasão. Harald, o Dente de Azul, transformou a cruz num escudo nacional e uma ferramenta de centralização de poder. Ao declarar a Dinamarca cristã, ele se colocou como intermediário entre seu povo e o deus mais poderoso da Europa, unificando os dinamarqueses sob uma única coroa e uma única fé. A maré viking não estava sendo detida por muralhas, mas por batismos estratégicos. O modelo dinamarquês de uma conversão de cima para baixo, patrocinada pelo Estado, provou ser eficaz. Mas seus vizinhos ao norte, na Noruega, seguiriam um caminho muito mais sangrento. Você deixa para trás as planícies e as pedras calculadas da Dinamarca e viaja para o norte, para a Noruega. A paisagem muda drasticamente. A terra aqui não é dócil. Ela se ergue em fiordes profundos e montanhas que rasgam as nuvens. É um lugar de beleza selvagem e brutal, e a história de sua conversão reflete perfeitamente seu terreno. Se a conversão da Dinamarca foi uma manobra de xadrez político, a da Noruega foi um jogo brutal, jogado com martelos e espadas em nome da cruz. E o jogador principal nesta arena sangrenta é um homem chamado Olaf Tryggvason. Ele não é um estadista como Harald Dente Azul. Ele é um furacão de fervor religioso e ambição implacável. Olaf era, ele mesmo, um produto da era viking, um nobre exilado que se tornou um invasor e mercenário temido antes de se converter ao cristianismo no exterior. Quando ele retorna à Noruega por volta de 995, ele não vem com propostas de paz, ele vem com uma missão divina em sua mente e um exército às suas costas. Você o observa em ação, não em uma corte, mas em um thing, uma assembleia local de homens livres. A escolha que Olaf oferecia aos chefes locais, os Jarls, era assustadoramente simples: batismo ou batalha, cruz ou crise. Para muitos, a escolha era óbvia. Para aqueles que resistiam, a consequência era rápida e violenta.
você vê templos pagãos, os Hofs, sendo queimados até o chão. Ídolos de madeira de Thor e Odin, adornados com anéis de ouro, são despedaçados e jogados no fogo. Onde antes havia um bosque sagrado, um lugar de sussurros e sacrifícios aos deuses antigos, agora restava apenas fumaça e o eco de machados. Era uma campanha de choque e pavor espiritual. A brutalidade de Olaf é lendária, e talvez o conto mais excêntrico e revelador seja o de Haud, o Forte, um chefe pagão que se recusou a ceder. A saga conta que, após capturá-lo, Olaf tentou forçá-lo a se batizar. Quando Haud amaldiçoou o nome de Cristo, Olaf recorreu a um método de tortura saído de um mesopelo. Ele teria ordenado que uma víbora fosse forçada a descer pela garganta de Haud, matando-o por dentro. A história, seja um fato literal ou uma propaganda para aterrorizar seus inimigos, capta a essência da conversão norueguesa. Não era uma persuasão, era uma erradicação. O martelo de Thor não estava sendo guardado, estava sendo quebrado. E aqui os historiadores se dividem. Quem era Olaf Tryggvason? Era ele um missionário genuinamente devoto, um homem convencido de que estava salvando as almas de seu povo da condenação eterna, acreditando que a coerção terrena era um pequeno preço a pagar pela salvação celestial? Ou era ele um tirano pragmático, que entendia, talvez melhor do que ninguém, que o poder dos Jarls estava intrinsecamente ligado à antiga fé? Ao destruir os deuses antigos, ele estava destruindo a base espiritual e cultural de seus rivais, pavimentando o caminho para uma monarquia unificada e centralizada sob seu controle absoluto. A resposta mais provável é que ele era uma complexa e aterrorizante mistura dos dois. Um verdadeiro crente que usava sua fé como a mais afiada de todas as armas. A Noruega estava sendo unida, sim, mas com um cimento feito de sangue e água benta. O caminho para um reino cristão estava sendo pavimentado sob os corpos de seus mártires pagãos. Mas a história de uma fé não é escrita apenas com o sangue dos mártires ou os decretos dos reis. Ela também é sussurrada ao redor do fogo nas longas noites de inverno, tecida nos padrões de um chale e gravada em pequenos objetos de uso diário. Você se afasta dos gritos e da fumaça dos templos infames da Noruega e se aproxima de uma fazenda isolada, aninhada em um vale verdejante. A grande política dos reis parece distante aqui. A vida é governada por ciclos mais antigos: o sol, a chuva, o crescimento do grão, o nascimento do gado. Você entra na penumbra da Longhouse, o cheiro de lã úmida e fumaça de turfa enche o ar. O mundo dos grandes eventos encolhe para o tamanho desta sala, onde uma família vive, trabalha e dorme. É aqui, neste microcosmos, que a verdadeira natureza da conversão se revela, não como uma substituição, mas como uma fusão. Você observa um ferreiro local trabalhando em sua pequena forja ao lado da fazenda. Ele não está forjando uma espada ou a ponta de uma lança. Em sua bigorna repousa uma pequena peça de metal, um amuleto. E o que torna fascinante é a sua forma híbrida. Com alguns golpes hábeis, ele molda o que parece ser o Mjolnir, o poderoso martelo de Thor, protetor da humanidade. Mas ele não para por aí. Ele alonga a base do martelo, dando-lhe a forma inequívoca de uma cruz cristã. O resultado é um objeto que é bom e não é nenhum ao mesmo tempo. Um martelo-cruz. Esta é a mais clara evidência arqueológica de uma fé sincrética, um povo que não estava pronto para abandonar completamente os velhos caminhos. A curiosidade aqui é entender a mentalidade por trás de tal objeto. Para o fazendeiro que o compraria, não era uma contradição teológica, era pragmatismo espiritual. Thor era bom para proteger contra gigantes e garantir viagens seguras. Cristo, o Vita Christ, ou Cristo Branco, como era chamado para diferenciá-lo do vermelho Thor, era o Deus dos novos e poderosos reis, talvez útil para boas colheitas ou para lidar com os cobradores de impostos do novo regime. Por que escolher um quando se podia ter a proteção de ambos? Era como ter um portfólio de divindades diversificado. Um Deus para o mar, outro para a terra, um para a batalha, outro para o perdão. O nórdico comum não estava debatendo a natureza da Santíssima Trindade. Ele estava se perguntando qual Deus vai impedir que minha vaca adoeça e que meu filho volte seguro do mar. Historiadores ainda discutem a verdadeira natureza dessa fé híbrida. Era um período de transição confuso, onde as pessoas simplesmente misturavam os símbolos que conheciam.
Era uma forma de resistência passiva, adotando a forma da nova fé enquanto se agarravam secretamente ao núcleo da antiga? Ou era um pragmatismo espiritual genuíno, uma crença de que o universo era grande o bastante para múltiplos poderes e que a sabedoria residia em honrar a todos? A verdade é que provavelmente foi uma mistura de tudo isso, variando de vale para vale, de família para família. A grande maré da cristianização, tão imponente quando vista do trono de um rei, tornava-se um fluxo complexo e lamacento quando chegava às portas da Longhouse. Eram as pessoas comuns, com seus medos e esperanças, que negociavam a alma da Escandinávia, não em campos de batalha, mas em pequenas forjas e altares domésticos. Você se afasta da Noruega, deixando para trás os fiordes manchados de sangue e as fazendas onde martelos e cruzes coexistem em uma paz desconfortável. Sua jornada o leva para o leste, para a Suécia. A paisagem aqui se expande. As montanhas dão lugar a florestas profundas e intermináveis e a inúmeros lagos que espelham o céu vasto e indiferente. O ar parece mais quieto. Aqui, o fim da era pagã não é uma tempestade violenta ou um jogo de xadrez político. É um degelo lento, um processo medido em gerações, não em batalhas. A Suécia é a terceira grande peça do quebra-cabeça escandinavo, e sua união sob a coroa e a cruz segue um ritmo próprio, ditado mais pelo fluxo de prata dos rios do leste do que pelo sangue derramado no oeste. O coração da resistência pagã sueca pulsa em um lugar: Gamla Uppsala, a velha Uppsala. Você caminha por este local sagrado e sente o peso de séculos de fé antiga. Não há um rei forçando o batismo aqui. Em vez disso, você vê um grande templo que cronistas como Adão de Bremen descreveram como sendo inteiramente coberto de ouro. A cada 9 anos, um grande festival é realizado, um sacrifício que une todo o povo sueco. Nele, 9 machos de cada espécie viva, incluindo humanos, são supostamente enforcados nos galhos de um bosque sagrado ao lado do templo. É um centro de poder religioso e cultural tão forte que nenhum rei ousaria atacá-lo de frente. Enquanto a Dinamarca e a Noruega já tinham reis cristãos consolidando seu poder, a Suécia permanecia profundamente dividida. A curiosidade da conversão sueca reside em seu primeiro rei cristão, Olaf Skotkonung, que reinou na virada do milênio. Ele era um rei cristão, sim, mas seu poder era limitado. Ele governava com firmeza nas províncias do sul, como Västergötland, onde o cristianismo havia se estabelecido através do contato comercial. Mas tentar impor sua fé em Uppsala teria sido suicídio político. Olaf foi, na prática, um rei de 2 povos. Para os seus súditos cristãos, ele era um monarca moderno que cunhou as primeiras moedas da Suécia, um sinal claro de uma economia centralizada e de um olhar voltado para o modelo europeu. Mas, para os poderosos chefes pagãos de Uppsala, ele era, na melhor das hipóteses, o primeiro entre iguais. Ele não podia simplesmente queimar seus templos, então ele os contornou, construindo a primeira diocese sueca em Skara, longe do centro pagão. Foi uma solução pragmática para um problema intratável. Isto leva a um debate fascinante entre os historiadores. A lenta conversão da Suécia foi um sinal de fraqueza real ou de um tipo diferente de prioridade estratégica? Ao contrário da Dinamarca e Noruega, cujas atenções estavam voltadas para a rica Inglaterra e a França, os suecos ou varandianos olhavam para o leste. Suas estradas eram os grandes rios que levavam a Kiev, a Constantinopla ou ao Califado Abássida. Seu foco estava no comércio, não na conquista ocidental. Talvez a pressão para se converter fosse simplesmente menor. Para que adotar a fé dos seus clientes ocidentais quando seus maiores lucros vinham de negociar com os impérios ortodoxos e muçulmanos do leste? A unificação da Suécia foi, portanto, um processo mais comercial e diplomático. A fé cristã se espalhou não pela ponta da espada, mas ao longo das rotas comerciais como uma mercadoria valiosa que lentamente provou seu valor. A maré viking aqui não recuou. Ela simplesmente mudou de direção, seguindo o fluxo do dinheiro. Deixando as florestas tranquilas e o degelo lento da Suécia para trás, você cruza o Canal da Mancha. Sua jornada o leva para uma terra que foi, 1 século e meio antes, entregue a um chefe viking chamado Rollo, em troca de paz. Você está na Normandia. E aqui,
A transformação não foi um degelo, foi uma forja. O fogo da cultura franca e a bigorna do poder feudal pegaram o metal bruto viking e o martelaram em algo novo, polido e perigosamente afiado. Você caminha por esta terra e não vê longhouses ou pedras rúnicas. Você vê campos férteis, mosteiros de pedra e castelos começando a pontilhar a paisagem. O ar não cheira a peixe salgado, mas a pão assando e ao som distante de sinos de igreja. Os homens do norte se tornaram os normandos. A mudança é total, quase chocante na sua velocidade e profundidade. Apenas algumas gerações após Rollo, seus descendentes já não falavam o nórdico antigo dos seus avós. Eles falavam uma vibrante forma de francês, a língua dos seus vizinhos e súditos. Eles não adoravam mais a Thor ou Odin. Eles se tornaram um dos cristãos mais devotos e militantes da Europa, financiando e construindo abadias e catedrais com um fervor que beirava o fanatismo. Foi talvez a maior e mais rápida reforma de imagem da Idade Média. Os piratas se tornaram príncipes da igreja. Mas a mudança mais fundamental e mais famosa foi no campo de batalha. O guerreiro viking a pé, o berserker com seu machado, foi substituído pelo cavaleiro normando. Eles adotaram a arma última da guerra medieval europeia, a carga de cavalaria pesada. Eles trocaram o dracar pelo cavalo de guerra, a tática do ataque surpresa pela disciplina da linha de batalha. Eles mantiveram a agressividade e a audácia viking, mas agora a canalizavam através da ponta de uma lança, montados num corcel. A curiosidade aqui é a intensidade com que eles abraçaram sua nova identidade. Os normandos não apenas se assimilaram, eles se superassimilaram. Tornaram-se, como diz o ditado, mais franceses que os franceses. Eles adotaram nomes franceses como Guilherme, Roberto e Ricardo. Eles olhavam para os seus cozinhos escandinavos, que ainda chegavam para servir como mercenários, com um certo desdém, vendo-os como rudes e antiquados. Havia uma pressa em apagar as origens pagãs, em se provar como os mais civilizados, os mais cristãos, os mais franceses de todos. Era como se, para justificar seu lugar na elite europeia, eles precisassem ser os melhores alunos da turma, superando seus próprios professores em piedade e cultura. No entanto, essa transformação levanta uma questão que os historiadores debatem até hoje. Essa explosão de energia normanda, que os levaria a conquistar a Inglaterra, o sul da Itália e a Sicília, era o espírito viking original, indomável e aventureiro, agora simplesmente vestindo uma armadura nova e falando uma língua diferente? Ou a própria terra fértil da Normandia, combinada com a estrutura política e militar do feudalismo francês, os forjou em algo inteiramente novo e distinto? Era natureza ou criação em escala cultural? Talvez a resposta seja que eles eram o híbrido perfeito e perigoso. Eles possuíam a disciplina e a tecnologia dos francos, mas por baixo da cota de malha e do fervor cristão, ainda batia o coração inquieto e ambicioso de seus ancestrais vikings. E a Normandia, por mais rica que fosse, estava começando a parecer pequena demais para conter essa ambição. Seu olhar, como de seus ancestrais, estava fixo do outro lado da água. Você cruza o mar novamente, deixando para trás a Normandia e seus cavaleiros ambiciosos, e pisa em solo inglês. Mas a Inglaterra que você encontra agora é diferente daquela que o grande exército pagão aterrorizou e conquistou. A grande ferida aberta no país, a Danelaw, o vasto território governado por lei e costume dinamarquês, está cicatrizando. A maré viking, que um dia cobriu quase metade da ilha, está em seu refluxo final e definitivo. Você caminha pelas ruas do que já foi a capital viking de Jorvik, a moderna York, e ainda ouve ecos do nórdico antigo nos nomes das ruas, os gates. Mas a autoridade que governa a cidade agora fala anglo-saxão e presta lealdade a um rei em Winchester, no sul. O processo de retomar a Danelaw não foi uma única campanha gloriosa, foi uma tarefa lenta, geracional, uma obra de tenacidade e estratégia. Foi iniciada pelo grande Alfredo, que parou a maré, mas foi continuada por seus filhos e netos, como Eduardo o Velho e, mais famosamente, Athelstan. Eles não apenas lutaram, eles construíram. Eles teceram uma rede de cidades fortificadas, os burhs,
que funcionavam como bases militares e centros comerciais. Avançando lentamente para o norte, passo a passo, é como se estivessem cuidadosamente recolhendo os fios de uma tapeçaria inglesa que havia sido rasgada, tecendo-a de volta, uma cidade de cada vez. A Batalha de Brunanburh, em 937, onde Athelstan esmagou uma coalizão de vikings e escoceses, é frequentemente citada como o momento do nascimento de uma Inglaterra unificada. Foi uma declaração sangrenta de que a ilha não seria mais dividida. A curiosidade aqui não está na conquista, mas na fusão que se seguiu. Quando a Danelaw foi reabsorvida, a cultura nórdica não foi simplesmente apagada. Ela foi absorvida pelo tecido da vida inglesa. Você pode ouvir isso na própria língua que está sendo formada. Palavras que usamos até hoje em inglês, como céu, janela, ovo, lei e até mesmo o pronome they, são presentes diretos do nórdico antigo, adotados pelos anglo-saxões. A fronteira entre a Danelaw e a Inglaterra saxã não era um muro, era uma zona permeável onde as culturas se encontravam, negociavam, casavam-se e eventualmente se fundiam. Você poderia encontrar um homem com um nome nórdico como Eric servindo como bispo em uma catedral inglesa, ou um lorde anglo-saxão usando táticas de batalha aprendidas com seus vizinhos vikings. Este processo de integração leva a um debate histórico sutil. Foi a reconquista da Danelaw uma libertação nacional para os anglo-saxões e uma subjugação para os colonos nórdicos? Ou foi mais uma unificação política, onde a população local, muitos já de segunda ou terceira geração e cristãos, estavam razoavelmente contentes em trocar a instabilidade dos chefes vikings guerreiros pela paz e prosperidade oferecida por um reino inglês unificado e estável? A evidência sugere uma realidade complexa. O fim da Danelaw foi selado com a expulsão e morte de seu último rei, o infame Eric Bloodacre, em 954. Com sua queda, a ideia de um reino viking independente na Inglaterra morreu para sempre. Ou, assim parecia. A Inglaterra estava finalmente em paz, unida, um reino coeso que se livrou de suas divisões internas. Mas a paz de uma nação, muitas vezes, depende da vida de um único homem. E em janeiro de 1066, esse homem está morrendo. Você está agora dentro dos muros recém-consagrados da abadia de Westminster, a obra-prima e obsessão do rei. O ar é frio e pesado com o cheiro de incenso e doença. O rei, Eduardo, conhecido como Confessor, jaz em seu leito de morte. Seu reinado foi longo e em grande parte pacífico, mas ele falhou em sua tarefa mais fundamental. Ele não produziu um herdeiro. E com o seu último suspiro, ele está prestes a deixar não um legado de paz, mas um vácuo de poder, um trono vazio que agirá como um imã para os homens mais ambiciosos da Europa. Este é o ano de 3 reis, e você está prestes a conhecer os jogadores de um jogo onde o prêmio é a Inglaterra, e o custo é o sangue. O primeiro jogador está aqui mesmo, no quarto, Harold Godwinson. O conde de Wessex, o homem mais rico e poderoso de toda a Inglaterra, irmão da própria rainha, ele é o braço direito do rei, o governante de fato do reino enquanto Eduardo se ocupava com suas orações. Ele é a sorte lógica, a escolha da estabilidade. Você observa enquanto a corte se reúne ao redor da cama. Eduardo, fraco, supostamente gesticula na direção de Harold, murmurando palavras que são interpretadas como sua última vontade. A ti, Harold, eu confio meu reino. Historiadores até hoje debatem a veracidade desta cena. Foi um último ato lúcido de um rei preocupado com seu povo? Ou foi uma peça de teatro político brilhantemente encenada pela poderosa família Godwinson, que ouviu o que queria ouvir e agiu com velocidade implacável para garantir o poder antes que qualquer um pudesse contestar? A Assembleia dos Nobres, o Witan, não perde tempo. Horas após a morte de Eduardo, Harold Godwinson é aclamado rei. A coroa mal esfriou na cabeça do morto e já repousa na do novo rei. Do outro lado do canal, na Normandia, a notícia chega e é recebida não com surpresa, mas com uma fúria fria e calculada.
O segundo jogador entra em cena, Guilherme, o Duque de Normandia. Ele é o descendente direto daquele viking Rollo, mas como você viu, ele é totalmente francês em cultura e totalmente normando em ambição. Ao ouvir sobre a coroação de Harold, disse que ele explodiu em raiva, alegando traição. A reclamação de Guilherme vem de uma promessa supostamente feita a ele anos antes pelo próprio Eduardo. E, para complicar, o próprio Harold Godwinson, após um naufrágio na costa da Normandia, tinha sido hóspede de Guilherme e, supostamente, jurou sobre relíquias sagradas apoiar a reclamação do duque. A coroação de Harold não é apenas um problema político para Guilherme. É uma quebra de juramento, um pecado mortal que lhe dá a justificativa moral e religiosa para lançar uma invasão. E então, ao norte, nos fiordes da Noruega, a notícia também viaja. E ela desperta o terceiro e mais temido jogador, Harold Sigurdsson, conhecido pela posteridade como Hardrada, o Duro ou o Implacável. Ele é o rei da Noruega e a encarnação viva do espírito viking, um gigante, um poeta e um guerreiro brutal que passou a juventude como mercenário em Kiev e na guarda Vareg de Constantinopla. A reclamação de Hardrada não se baseia em pergaminhos, mas sim na ponta de uma lança. Ele vê a Inglaterra não como um direito de herança, mas como prêmio final para coroar uma vida de batalhas. Um rei inglês fraco, um duque normando do outro lado do mar. Para Hardrada, isso não é uma crise, é uma oportunidade de ouro. A tormenta perfeita está formada, com o vento soprando de 3 direções, todos convergindo para a ilha que agora se encontra terrivelmente exposta. O palco está montado, os jogadores posicionados. Mas para entender a tempestade que está prestes a desabar sobre a Inglaterra, você precisa se concentrar naquele terceiro rei, o que vem do norte. Você viaja agora para os fiordes da Noruega, e o homem que você encontra parece ter saído diretamente das páginas de uma saga antiga. Seu nome é Harald Sigurdsson, mas a história o lembrará como Hardrada, o Duro, o Implacável, o Conselheiro Rígido. E não há apelido mais merecido em toda a era. Ele é a personificação do crepúsculo da era viking, um homem que viveu 3 vidas em uma. Um gigante de quase 2 metros de altura, um poeta talentoso que podia compor versos no calor da batalha, e um guerreiro cuja brutalidade era lendária até mesmo para os padrões de seu tempo. Ele não é apenas um rei, ele é um herói de saga em carne e osso, o último de sua espécie. Sua história é o material da lenda. Exilado da Noruega na adolescência, após a morte de seu meio-irmão, o rei Olaf, ele não se escondeu. Ele viajou para o leste, para a Rússia de Kiev, onde serviu aos grandes príncipes. De lá, ele e seus homens seguiram para o sul, para o centro do mundo conhecido, a cidade dourada de Constantinopla. Lá, ele se juntou à elite dos mercenários, a guarda Vareg, os protetores pessoais do imperador bizantino. Por uma década, ele lutou por todo o Mediterrâneo, da Sicília à Terra Santa, acumulando uma fortuna colossal em pilhagens e pagamentos. Ele era o viking que tinha visto o mundo, que havia lutado contra sarracenos e normandos, que havia visto a riqueza de impérios que faziam a Inglaterra parecer uma fazenda provinciana. Ele voltou para a Noruega não como um exilado, mas como o homem mais rico do norte da Europa. E com sua fortuna e sua reputação aterrorizante, ele forçou seu sobrinho a compartilhar o trono, antes de se tornar o único rei. A curiosidade de Hardrada está nessa dualidade. Ele era um cristão, como os outros reis da época, mas sua fé parecia uma camada fina de verniz sobre uma alma fundamentalmente pagã em sua sede de glória e riqueza. Ele governou a Noruega com um punho de ferro, esmagando qualquer oposição. Mas agora, em 1066, ele está envelhecido com cerca de 50 anos. Muitos reis estariam pensando em seu legado, em construir igrejas e garantir uma sucessão pacífica. Hardrada olhava para o outro lado do Mar do Norte e via uma última, grande aventura. Uma chance de conquistar o reino que seu predecessor, Canuto o Grande, havia governado. Sua reivindicação ao trono inglês, como você sabe, era frágil,
baseada em um acordo verbal entre seu predecessor e o predecessor de Eduardo. Mas para um homem como Hardrada, uma reivindicação fraca era apenas uma desculpa para o que ele realmente queria: a maior pilhagem de todas. Historiadores debatem qual era sua verdadeira motivação. Era pura ganância, a chance de saquear o reino mais rico do norte da Europa? Era a ambição de um rei envelhecido de forjar um império do Mar do Norte, como Canuto havia feito? Ou era algo mais profundo, mais viking? A busca pela fama, pelo renome que sobreviveria à morte. Uma última grande batalha que seria cantada em poemas por séculos. Seja qual for o motivo, ele começou a reunir a maior frota de invasão que a Noruega havia visto em gerações. Cerca de 300 navios, talvez 10.000 homens. Era uma aposta de tudo ou nada. Ele estava colocando todo o poderio militar de seu reino em uma única e massiva expedição. Era a última grande maré viking, reunindo suas forças para um ataque final e espetacular. O último grande viking estava vindo para reclamar seu prêmio. Enquanto a imensa frota de Hardrada se prepara nos fiordes da Noruega, uma peça inesperada e crucial move-se no tabuleiro. O sucesso de qualquer invasão muitas vezes depende não apenas da força do invasor, mas das rachaduras da armadura do defensor. E a Inglaterra, em 1066, tinha uma rachadura que atravessava o coração da sua família real. A fonte dessa rachadura não era um estranho, mas o próprio irmão do recém-coroado rei Harold Godwinson. Seu nome era Tostig, um homem cuja amargura e desejo de vingança se tornariam o catalisador que incendiaria o norte da Inglaterra. Você precisa entender a dinâmica familiar dos Godwinsons. Eles eram a família mais poderosa da Inglaterra. O pai, Godwin, havia sido o poder por trás do trono. Seus filhos herdaram seu poder e sua ambição. Harold, o mais velho, era o diplomata, o estadista, o homem popular que se tornou rei. Tostig era diferente. Ele havia sido nomeado conde da Nortúmbria, uma região no norte da Inglaterra com uma forte herança viking, notoriamente independente e difícil de governar. Sua regra era tão impopular que em 1065 a Nortúmbria se rebelou, abertamente, expulsou Tostig e declarou um fora da lei. Eles escolheram um novo conde e exigiram que o rei Eduardo ratificasse a sua escolha. Aqui está o ponto de virada. Harold, agindo em nome do rei, foi enviado para negociar. Em vez de apoiar seu irmão e esmagar a rebelião, Harold tomou uma decisão pragmática. Ele viu que a causa de Tostig era impopular e que uma guerra civil para restaurá-lo enfraqueceria o reino. Ele cedeu às exigências dos nortumbrianos e confirmou o exílio do seu próprio irmão. Você pode imaginar a raiva e o sentimento de traição que consumiram Tostig. Em sua mente, Harold não havia apenas abandonado, ele se havia aproveitado da situação para remover um rival poderoso e consolidar o seu próprio caminho para o trono. Para Tostig, isso não era política, era uma traição familiar da mais profunda ordem. Ele fugiu para o exílio, jurando vingança contra o irmão que ele acreditava ter roubado sua casa e sua honra. A curiosidade aqui é a jornada de Tostig em busca de aliados. Ele era como um agente livre do caos. Primeiro, ele foi à Normandia e tentou convencer o duque Guilherme a se juntar a ele. Guilherme ouviu, mas era cauteloso e lento em suas preparações. Tostig era impaciente. Ele então zarpou para a Dinamarca, tentando atrair o rei dinamarquês para a briga. Sem sucesso. Finalmente, ele navegou para a Noruega e lá ele encontrou um espírito semelhante. Ele encontrou Harald Hardrada. Historiadores se perguntam o que exatamente foi dito naquele encontro. A saga descreve uma conversa em que Tostig, com sua retórica venenosa, convence Hardrada de que a Inglaterra estava pronta para ser tomada, que o povo se levantaria contra o usurpador. Ele ofereceu a Hardrada não apenas a sua aliança, mas algo ainda mais valioso: conhecimento local. Ele conhecia as defesas, as personalidades, as fraquezas do reino que ele próprio ajudara a governar. A aliança foi selada. Hardrada tinha o exército, Tostig tinha o pretexto e a inteligência. Foi uma combinação mortal. A ironia é gritante. A maior ameaça viking à Inglaterra em um século não foi apenas uma invasão estrangeira, foi uma guerra civil inglesa lutada com o poder de fogo norueguês. A amargura de um irmão traído abriu a porta do norte.
A grande frota de Hardrada finalmente zarpou, mas não estava sozinha. Ao lado dos dracares noruegueses navegavam os navios de Tostig e seus seguidores leais. A tempestade não estava apenas vindo do norte, estava sendo guiada por uma mão de dentro. Pausa rápida em nosso conteúdo. Falamos tanto em entender os padrões que moldarão o tempo. Mas que tal aplicar essa mesma lógica a algo que define nosso dia a dia? A qualidade do nosso sono. Você deita, dorme e acorda. Simples, certo? Nem tanto. A grande questão é, se o descanso foi eficiente, é aqui que a adivinhação acaba e os dados começam a falar, graças a um smartwatch. Pense nele como um analista pessoal no seu pulso. Ele vai além das horas e minutos, monitorando seus ciclos de sono, leve, profundo e REM, e traduzindo sua noite em gráficos e insights claros. É a diferença entre achar que descansou e saber que descansou. Se você tem interesse em otimizar seu descanso com base em dados reais, selecionei 3 modelos da Amazon na descrição com excelente custo-benefício que fazem exatamente isso. Agora, com a mente mais analítica, vamos voltar à nossa linha do tempo principal. A frota combinada de Hardrada e Tostig é uma visão aterrorizante. Mais de 300 navios, uma floresta de mastros e velas escuras se movendo sobre o Mar do Norte como uma praga inevitável. Eles não se dirigem para o sul, onde o rei Harold Godwinson espera ansiosamente pela invasão normanda. Eles contornam a costa e navegam pelo rio Humber, penetrando profundamente no coração da antiga Danelaw, o território de Tostig. O plano é astuto: desembarcar no norte, tomar a cidade estratégica de York e usar o ressentimento local contra Harold para forçar o reino Nis a uma situação impossível. Você sente a tensão no ar enquanto a frota ancora e milhares de guerreiros noruegueses, com seus capacetes de metal e longos escudos, desembarcam em solo inglês. A primeira linha de defesa da Inglaterra está esperando por eles. 2 jovens e inexperientes condes, Edwin de Mércia e Morcar da Nortúmbria, o mesmo Morcar que havia substituído Tostig. Eles reúnem as tropas que podem, a milícia local, os Firth, e os posicionam em um local ao sul de York, perto de um portão da cidade conhecido como Fulford. A escolha do campo de batalha é pobre. Eles se posicionam com o rio Ouse de um lado e um pântano do outro, prendendo-se e limitando sua capacidade de manobra. Eles são jovens, corajosos, mas estão prestes a receber uma lição brutal na arte da guerra de um dos mestres da época. A Batalha do Portão de Fulford, em 20 de setembro de 1066, é um confronto de veteranos contra amadores. Você observa enquanto o exército inglês forma uma parede de escudos sólida, uma tática testada e comprovada. A batalha começa, e por um tempo, os ingleses resistem bravamente ao ataque dos noruegueses menos experientes, liderados por Tostig. Eles conseguem até mesmo empurrar a ala de Tostig para trás. A vitória parece possível. Mas Hardrada, o velho general astuto, estava guardando sua carta na manga. Ele segurava suas melhores tropas, seus veteranos endurecidos em batalha, em reserva. E ele, o gigante, estava no meio deles, carregando sua bandeira pessoal, a Land Waster, ou devastadora de terras. Quando ele vê a linha inglesa se desorganizar para pressionar a ala de Tostig, ele ordena o ataque. A curiosidade aqui está na tática clássica que ele emprega. Hardrad envia suas tropas de elite não para o centro da batalha, mas para flanquear os ingleses, usando o próprio rio que deveria ser uma defesa contra eles. Os veteranos noruegueses contornam a linha de batalha e atacam os ingleses por trás. O que era uma parede de escudos se torna um massacre caótico. Presos entre o martelo das tropas de elite de Hardrada e a bigorna da ala de Tostig, com o rio de um lado e o pântano do outro, a linha inglesa se desintegra. É uma derrota completa e esmagadora. Edwin e Morcar conseguem escapar, mas seu exército é aniquilado. As crônicas dizem que o número de mortos era tão grande que os noruegueses podiam marchar sobre os corpos sem sujar os pés na lama do pântano. A vitória em Fulford é total. A cidade de York, a capital do norte, se rende sem mais luta, concordando em fornecer reféns e suprimentos para o exército norueguês.
Para Hardrada, tudo está correndo perfeitamente de acordo com o plano. Ele derrotou a primeira linha de defesa da Inglaterra, garantiu uma base de operações e provou o poder do seu exército. Ele e Tostig se retiram para um local a leste de York, um lugar chamado Stamford Bridge, para esperar a entrega dos reféns e celebrar sua vitória. Em sua mente, a primeira parte da conquista estava completa. Ele subestimou gravemente uma coisa: a velocidade, a determinação e a fúria do homem que usava a coroa no sul. O rugido do leão norueguês em Fulford estava prestes a ser respondido pelo rugido furioso do leão inglês. Enquanto Harald Hardrada e Tostig relaxam em sua vitória, imaginando-se os novos senhores do norte, a notícia da catástrofe em Fulford viaja para o sul. Ela viaja rápido, carregada por cavaleiros desesperados que cavalgam dia e noite. Você está agora a quase 300 quilômetros de distância, na corte do rei Harold Godwinson, no Londres. O rei está em alerta máximo, mas seu olhar está fixado no Canal da Mancha, esperando as velas da frota de Guilherme, o Normando. Todo o seu exército profissional, seus guerreiros de elite, os Housecarls, estão posicionados ao longo da costa sul, uma muralha humana e de aço contra a ameaça esperada. Então, um mensageiro irrompe na sala. Exausto, coberto de lama, ele traz a notícia inacreditável. Uma invasão, mas do norte. York caiu, Edwin e Morcar foram esmagados. Hardrada da Noruega está em solo inglês. Nesse momento, você testemunha a verdadeira medida de Harold Godwinson, não como um político, mas como um rei guerreiro. Não há hesitação, não há pânico, apenas uma decisão imediata, forjada em fúria e determinação. A tendência normanda teria que esperar. Ele dá a ordem. O exército marcha para o norte. Agora. A decisão é monumental. Ele está prestes a liderar seus homens em uma das marchas forçadas mais notáveis da história militar. A distância é de mais de 185 milhas, quase 300 quilômetros, e ele pretende cobri-la num tempo que parece impossível. Você se junta à coluna de homens que serpenteia para fora de Londres. O ritmo é implacável. 30, 40 milhas por dia. É um blitzkrieg a pé. Você sente a dor nos músculos, as bolhas nos pés, a poeira que cobre tudo e entra na garganta. Os homens não são só milicianos, são os Housecarls, a elite profissional, guerreiros endurecidos em batalha que podem suportar esta provação. Ao longo do caminho, eles reúnem as milícias locais, os Fyrd, e se juntam à marcha, inchando as fileiras do exército. A notícia da brutalidade norueguesa em Fulford se espalha, alimentando a raiva e a determinação dos homens. Eles não estão apenas marchando para uma batalha, estão correndo para salvar seu país. Enquanto marcham, eles olham para o céu noturno e veem um mau presságio que assombrou a Europa naquele ano. Uma estrela brilhante com uma cauda de fogo, o que hoje conhecemos como o Cometa Halley. Para os homens do século XI, era um sinal aterrorizante, um arauto de desgraça, a queda de reis. A curiosidade é que a tapeçaria de Bayeux, que narra esses eventos, retrata o cometa com proeminência, com figuras apontando para ele com medo. Enquanto marchavam, os soldados de Harold devem ter se perguntado se aquela mancha sinistra no céu era um presságio de sua própria destruição. Historiadores debatem até hoje se essa marcha foi um ato de gênio militar ou uma aposta desesperada e imprudente. Ao marchar com tanta rapidez, Harold sacrificou o descanso dos seus homens, levando-os ao limite da resistência humana. E, crucialmente, ao levar seu exército de elite para o norte, ele deixou a costa sul, onde Guilherme ainda esperava por um vento favorável, quase completamente desprotegida. Foi a única escolha que ele tinha, uma tentativa brilhante de usar a surpresa como sua maior arma para destruir uma ameaça antes de correr para enfrentar a outra. Foi uma jogada imprudente que exauriria suas melhores tropas e selaria seu destino. Em 4 dias de marcha infernal, eles chegam a Tatecaster, a uma curta distância de York. Lá, eles descobrem o impossível. Hardrada, confiante em sua vitória, havia movido seu exército para Stamford Bridge e, pior para ele, havia dito aos seus homens para deixarem a maior parte de suas armaduras para trás.
O dia estava quente e eles estavam apenas esperando para receber reféns. A armadilha estava armada. O leão inglês, exausto, mas furioso, estava prestes a saltar sobre sua presa desavisada. O dia 25 de setembro de 1066 nasce claro e quente. Uma anormalidade para o final de setembro na Inglaterra. Você está com os noruegueses em Stamford Bridge, um pequeno povoado com uma ponte de madeira que cruza o rio Derwent. O clima é de feriado. Após a vitória esmagadora em Fulford, a confiança beira a arrogância. A maioria dos homens, incluindo o próprio Hardrada, deixou suas pesadas cotas de malha, as Burnies, para trás nos navios, a quilômetros de distância. Eles estão vestidos apenas com túnicas e capacetes, relaxando ao sol, alguns talvez nadando no rio. Eles não esperam nada além de uma procissão de nobres locais, trazendo reféns e juramentos de lealdade. O exército inglês, em suas mentes, está a 300 quilômetros de distância, no sul, tremendo de medo de Guilherme o Normando. Então, algo aparece no cume de uma colina a oeste. A princípio, é como uma miragem de calor, uma nuvem de poeira levantada por uma brisa. Mas a nuvem não se dissipa. Ela cresce, e dentro dela o sol da manhã começa a brilhar em milhares de pequenos pontos de luz. Hardrada e Tostig observam, confusos. Poderiam ser reforços que Tostig havia convocado. Mas então, a nuvem de poeira se assenta e a terrível verdade se revela. Não é poeira, é o brilho do aço. Milhares de capacetes, pontas de lança e escudos de um exército que marcha em formação de batalha. É Harold Godwinson. Ele chegou. O pânico explode no acampamento norueguês. É um caos de homens correndo, procurando por espadas e escudos, tentando formar uma linha de batalha improvisada. Mas é tarde demais. O exército inglês, impulsionado pela fúria e pela marcha forçada, desce a colina como uma avalanche. Os noruegueses que estavam do lado oeste da ponte são massacrados onde estão. Os sobreviventes, incluindo Hardrada e Tostig, correm desesperadamente pela estreita ponte de madeira para se juntar ao resto de seu exército na margem leste. A ponte é a sua única tábua de salvação, mas é também um funil mortal. Se os ingleses a tomarem, a batalha acaba antes de começar. E então, algo acontece que transcende a história e entra no reino da lenda. Um homem se vira. Um único guerreiro norueguês, talvez um berserker, uma figura saída da própria saga, planta seus pés firmemente na entrada da ponte e se recusa a recuar. Ele é descrito como um gigante, empunhando um enorme machado dinamarquês de 2 mãos. Sozinho, ele encara todo o exército inglês. Aqui a batalha se torna um duelo épico. Os Housecrows ingleses, a elite da elite, avançam para a ponte, mas o espaço estreito os força a atacar 1 ou 2 de cada vez, e o gigante norueguês os derruba como se fossem pinos de boliche. O som metálico e úmido de seu machado cortando escudos, capacetes e homens ecoa pelo vale. Ele é um redemoinho de destruição, um eco dos dias antigos em que um homem podia, pela força e fúria, parar um exército. As crônicas, provavelmente com algum exagero, afirmam que ele matou 40 homens sozinho. Historiadores e cronistas debatem os detalhes. Ele era um verdadeiro berserker, em um transe de batalha, imune à dor? Ou simplesmente o guerreiro mais corajoso e desesperado do campo, vendendo sua vida da forma mais cara possível? Independentemente disso, por um tempo precioso, ele parou a maré. A curiosidade de sua lenda é o método que os ingleses finalmente usaram para derrotá-lo. Incapazes de alcançá-lo pela frente, um soldado inglês astuto pegou um pequeno barco ou um barril, flutuou por baixo da ponte e enfiou sua lança para cima através das tábuas de madeira, empalando o gigante por baixo. Com um rugido final, o herói solitário caiu. A represa se rompeu. O exército inglês agora avançava pela ponte de Stamford, reformando sua parede de escudos na outra margem. Agora, a verdadeira batalha começa.
Os noruegueses, embora pegos de surpresa e sem armadura, são guerreiros veteranos. Eles se recuperam do choque inicial e formam sua própria parede de escudos, um círculo defensivo conhecido como Skjaldborg. No centro desta formação desesperada estão os dois líderes, o rei invasor e o irmão traidor. Hardrada, o gigante norueguês, está em seu elemento. Sem sua cota de malha, ele luta com uma fúria primal, empunhando uma espada de 2 mãos, cortando um caminho sangrento através das fileiras inglesas. Ele é um demônio da batalha, o último grande rei guerreiro viking em sua última grande luta. A batalha se transforma em um moedor de carne brutal. Homens lutam corpo a corpo, em um espaço confinado, o ar espesso com o som de espalo contra aço, gritos de fúria e dor. É um teste de pura resistência e coragem. O exército inglês, embora exausto pela marcha, é impulsionado pela raiva de defender sua terra natal. Os noruegueses, lutando por suas vidas, encontram uma força nascida do desespero. Por horas, as 2 paredes de escudo se empurram e se chocam, nenhuma cedendo terreno. É uma luta de atrito, homem por homem, escudo por escudo. Então, no meio do caos, Hardrada, liderando um ataque, avança um pouco demais. Ele se expõe, talvez por um instante, talvez por excesso de confiança. E neste instante, o destino da batalha e talvez de uma era inteira é selado. Uma flecha, disparada aleatoriamente por um arqueiro inglês desconhecido, voa pelo ar. Não é uma flecha de um atirador de elite mirando em um alvo específico, mas uma de milhares que chovem sobre o campo de batalha. Ela encontra seu caminho, quase por acaso, e atinge Hardrada na garganta, na sua única fraqueza desprotegida. O gigante vacila. Ele solta sua espada, agarra a haste da flecha em seu pescoço e cai de joelhos. O último grande rei viking da Noruega, o homem que havia lutado em Constantinopla e saqueado a Sicília, morre na lama de um campo inglês, morto por uma flecha anônima. A queda do seu líder envia uma onda de choque através das fileiras norueguesas. O grito de desespero que sobe é quase tão impactante quanto a morte em si. Tostig Godwinson, vendo seu aliado cair, corre para pegar a bandeira de Hardrada, a devastadora de terras, tentando reunir os homens. Harold Godwinson, seu próprio irmão, vendo a vacilação, oferece uma última trégua. Ele oferece paz a Tostig e aos noruegueses sobreviventes. A resposta de Tostig é um grito de desafio. Ele prefere morrer a se render a seu irmão. A batalha é retomada, agora com a ferocidade da vingança e do desespero. O Tostig, o irmão traidor, também é morto na luta que se segue. Com os 2 líderes mortos, a resistência norueguesa finalmente se quebra. A parede de escudo se desfaz em uma fuga caótica, com os ingleses perseguindo e abatendo os fugitivos por quilômetros. A vitória é absoluta. A invasão do norte está esmagada. A poeira assenta sobre Stamford Bridge. O sol da tarde ilumina uma cena de carnificina total. O rio Derwent, antes claro, agora corre vermelho com o sangue de milhares de homens. O exército inglês, exausto, ensanguentado, mas vitorioso, está de pé entre os mortos. A vitória de Harold Godwinson não é apenas uma vitória, é uma aniquilação. Dos mais de 300 navios que trouxeram o exército de Hardrada para a Inglaterra, apenas 24 foram necessários para levar os sobreviventes humilhados de volta para casa. Harold, em um ato de magnanimidade real, poupou a vida do filho de Hardrada, Olaf, e o deixou partir sob o juramento de nunca mais atacar a Inglaterra. A ameaça do norte, que assombrou a Inglaterra por séculos, foi extinta de uma vez por todas em um único dia sangrento. Você caminha pelo campo de batalha após a luta. A escala da perda norueguesa é impressionante. Os corpos de Harold Hardrada e Tostig Godwinson são encontrados entre as pilhas de mortos. Harold, o rei, ordena que o corpo de seu irmão traidor seja tratado com respeito e enterrado. A vitória completa, decisiva e, para os ingleses, um momento de euforia e alívio. Eles enfrentaram a maior invasão viking em gerações, liderada pelo guerreiro mais temido da Europa, e a destruíram. Harold Godwinson,
O rei, coroado às pressas, provou ser um gênio militar e um verdadeiro líder de seu povo. Em qualquer outra circunstância, a Batalha de Stamford Bridge seria celebrada como uma das maiores vitórias da história inglesa. O momento em que a nação forjou sua identidade ao repelir o invasor final. Mas esta não é uma circunstância comum. A vitória, por mais espetacular que tenha sido, tem um custo terrível. É uma vitória pírrica. Você olha para os rostos dos soldados ingleses. Eles não estão celebrando com vigor. Eles estão exaustos até os ossos. Primeiro, uma marcha forçada que desafiou os limites da resistência humana. Depois, uma batalha brutal e sangrenta que durou horas. Os Housecarls, a espinha dorsal de aço do exército inglês, a força profissional que era o pilar da defesa do reino, foram terrivelmente desgastados. Eles sofreram baixas pesadas. Homens valiosos e experientes, insubstituíveis a curto prazo, agora jazem mortos ou feridos nas margens do Derwent. O exército de Harold ainda está de pé, mas está ferido, esgotado e muito, muito longe de onde precisa estar. A curiosidade trágica aqui é o tempo. Enquanto Harold e seus homens estavam celebrando sua vitória conquistada com dificuldade em um banquete em York, a algumas milhas de Stamford Bridge, o mundo mudava irrevogavelmente no sul. Apenas 3 dias após a batalha, em 28 de setembro de 1066, o vento no Canal da Mancha, que por semanas soprou do norte, frustrando os planos de Guilherme, finalmente mudou de direção. Como se o próprio destino estivesse esperando que a Inglaterra estivesse mais vulnerável, o vento agora soprava do sul. E a segunda tempestade, a frota de invasão normanda, zarpou de sua base na França. O segundo jogador do jogo, o Duque Guilherme, estava a caminho. Harold Godwinson, o herói de Stamford Bridge, agora enfrenta uma situação impossível. Ele acaba de destruir um exército invasor no norte, mas ao fazer isso, esgotou suas melhores tropas e as deixou a 300 quilômetros de distância do novo ponto de desembarque. A maior vitória de sua vida pode acabar de selar sua ruína. A história raramente oferece uma ironia tão cruel. O defensor da Inglaterra, no momento de seu maior triunfo, está na pior posição possível para defender seu reino. O vento mudou. É um detalhe tão pequeno. Uma mudança na direção do ar. Mas para a história da Inglaterra, é tudo. Você está agora na costa sul da França, no porto de Saint-Valery-sur-Somme. Por semanas, a frota de Guilherme, o Duque de Normandia, esteve aqui, ancorada, esperando, enquanto seus homens e cavalos ficavam inquietos e os ventos contrários sopravam implacavelmente do norte. A moral estava baixa, mas agora o vento sopra do sul. É o sinal que Guilherme estava esperando, uma bênção divina para sua causa. Ele dá a ordem. A frota, composta por centenas de navios de todos os tamanhos, carregando cerca de 7.000 homens e, crucialmente, mais de 2.000 cavalos, zarpa para o mar. É a maior operação anfíbia desde os tempos romanos. A travessia é feita sob o manto da noite. A nau capitã de Guilherme, a Moura, um presente de sua esposa Metilba, é mais rápida que as outras e se adianta no escuro. Ao amanhecer, Guilherme se vê sozinho no meio do canal, sem um único navio de sua frota à vista. Por um momento, o pânico poderia ter se instalado. Mas, com uma calma que impressiona seus homens, ele ordena que o café da manhã seja servido, com vinho, como se nada estivesse errado. É uma demonstração de confiança inabalável que galvaniza sua tripulação. Logo depois, os mastros de sua frota começam a aparecer no horizonte. A invasão está de volta aos trilhos. Eles chegam à baía de Pevensey, na costa de Sussex, em 28 de setembro. E o desembarque é feito sem a menor oposição. É quase anticlimático. Você observa como os navios encalham na praia e rampas são baixadas. Os soldados de infantaria saem, seguidos pelos arqueiros. E então o elemento que mudaria tudo. Os cavaleiros, conduzindo seus preciosos cavalos de guerra para a terra firme. A costa sul, que deveria estar patrulhada e defendida pelos Housecarls de Harold, está vazia. O exército inglês está a 300 quilômetros de distância, no norte, recuperando-se da batalha de Stamford Bridge. A sorte, ou o destino, sorriu para Guilherme de uma forma que ele mal poderia ter sonhado. A curiosidade do desembarque é uma história famosa que ilustra a astúcia de Guilherme. Ao saltar de seu navio para a praia, ele tropeça e cai de cara na areia.
Um murmúrio percorre suas tropas. É uma homem, um sinal de desastre. Mas Guilherme, pensando rápido, levanta-se com as mãos cheias de areia e grita: "Pelo esplendor de Deus, eu tomei posse da Inglaterra com minhas 2 mãos." Ele transforma um momento de potencial pânico em um gesto de conquista profética, uma demonstração brilhante de liderança e controle da narrativa. Ele não tropeçou, ele abraçou a terra que veio para reivindicar. Imediatamente, Guilherme estabelece uma base fortificada, primeiro em Pevensey e depois se mudando para a cidade vizinha de Hastings. Ele não avança para o interior, ele espera. É uma estratégia de guerra psicológica. Ele sabe que a notícia de seu desembarque chegará a Harold e ele sabe que o rei inglês terá que vir até ele. Guilherme começa a pilhar e queimar as terras ao redor, que, ironicamente, eram as propriedades pessoais de Harold. Ele não está só se abastecendo, ele está insultando Harold, provocando-o, forçando sua mão. Os historiadores debatem a estratégia de Guilherme. Por que ele não marchou imediatamente para Londres? Provavelmente porque ele sabia que seu exército, embora poderoso, era menor em número. Ele precisava escolher o campo de batalha, um que favorecesse sua arma principal, a cavalaria. Ao esperar, ele forçava Harold a abandonar qualquer posição defensiva e a atacá-lo no terreno que Guilherme escolhera. A maré normanda havia chegado à praia. E agora, ela esperava pacientemente que a maré inglesa, exausta e ferida, viesse se chocar contra ela. O destino tece suas teias com uma ironia cruel, e a maior delas está prestes a se desenrolar no topo de uma colina ensolarada, a poucos quilômetros do local do desembarque normando. Você está agora observando o exército de Harold Godwinson, o vitorioso de Stamford Bridge, que chegou ao sul após uma marcha forçada de tirar o fôlego. Os homens estão exaustos, mas a visão da devastação normanda, as fazendas e vilarejos em chamas que pertenciam ao próprio Harold, reacende a chama da fúria. A lógica militar pedia que ele esperasse por reforços, que deixasse seus homens descansarem. Mas a provocação de Guilherme e a necessidade urgente de proteger sua terra forçaram sua mão. O encontro é inevitável. No dia 14 de outubro de 1066, em uma colina que se tornaria conhecida como Battle Hill, perto de Hastings, os 2 exércitos se enfrentam. De um lado, os ingleses, formados em uma densa e inexpugnável parede de escudos, a tática que lhes deu a vitória repetidas vezes. Do outro, os normandos de Guilherme, uma força combinada de infantaria, arqueiros e, o mais importante, uma formidável cavalaria pesada. A batalha começa ao amanhecer e dura o dia inteiro. Você ouve o som incessante de flechas caindo como chuva, o choque de escudos, o grito de guerra dos homens e o trote pesado dos cavalos normandos se chocando contra a muralha inglesa. A curiosidade aqui é a tática de retirada fingida que os normandos supostamente empregaram. Os cavaleiros de Guilherme atacavam repetidamente a parede de escudos inglesa, mas eram repelidos. Então, fingindo fugir em pânico, eles se retiravam, atraindo parte dos impacientes e cansados guerreiros ingleses para fora de sua formação compacta. Uma vez que os ingleses quebravam sua disciplina e os perseguiam em campo aberto, os cavaleiros normandos se viravam e os massacravam. Esse truque foi repetido várias vezes ao longo do dia, erodindo lentamente a coesão da parede de escudos. Historiadores ainda debatem se essas retiradas foram manobras táticas deliberadas ou se foram simplesmente retiradas reais de pânico, que Guilherme conseguiu transformar em oportunidade. A verdade pode ser uma mistura de ambos, com o Duque sendo um mestre na improvisação e no aproveitamento dos erros do inimigo. A ironia final e mais profunda da Batalha de Hastings é que ela representa a conquista da Inglaterra pelos vikings, mas não pelos vikings que vieram do norte. Os normandos eram, eles mesmos, descendentes diretos daqueles homens do norte que haviam invadido a França mais de um século antes. Eles eram os filhos e netos dos saqueadores que se estabeleceram, adotaram uma nova cultura, mas mantiveram o espírito implacável de seus ancestrais. A Inglaterra foi conquistada por seus próprios primos reformados. Os conquistadores de 1066 não eram pagãos com machados de batalha, mas cavaleiros cristãos, com lanças e espadas, falando francês, mas com sangue nórdico correndo em seus veios. A batalha chega ao fim com uma tragédia. Harold Godwinson, o último rei anglo-saxão, lutando bravamente na linha de frente com seus housecarls leais,
é atingido por uma flecha no olho. Caído, ele é brutalmente finalizado por cavaleiros normandos. Com a morte de seu rei e a quebra de sua parede de escudos, a resistência inglesa desmorona. A batalha está perdida. A era viking, que começou com um ataque brutal a Lindisfarne, termina com a morte de um rei inglês no campo de batalha, às mãos de descendentes de vikings. A maré havia virado. A Inglaterra, a joia da coroa para tantos invasores nórdicos, estava agora sob o controle de um novo senhor, um duque normando que seria para sempre conhecido como Guilherme o Conquistador. E com ele, uma nova era se abria, uma que selaria o destino da Inglaterra e da própria Europa. A fumaça da Batalha de Hastings se dispersa, revelando uma nova Inglaterra, uma nova dinastia e uma mudança sísmica no cenário político da Europa. Mas, enquanto nos concentramos nos grandes eventos e nos reis que caíram, é crucial que você entenda uma verdade mais profunda. Os vikings não desapareceram. Eles não foram varridos para longe pela maré da história. Em vez disso, eles se tornaram a própria maré, infiltrando, se adaptando e, no fim, tornando-se parte do tecido genético, cultural e linguístico da Europa moderna. Você os encontra em todos os lugares, nos lugares mais inesperados, sussurrando no sotaque, na palavra e na atitude. A presença viking é mais evidente no DNA da Europa. Pense nos normandos. Eles não apenas se tornaram franceses, e eles se tornaram o motor de conquista mais eficaz da Idade Média. Eles conquistaram a Inglaterra, como você viu, mas também o sul da Itália e a Sicília, estabelecendo reinos poderosos que duraram séculos. Eles foram líderes nas cruzadas, construindo estados cruzados no Oriente Médio. Sua agressividade, sua adaptabilidade e sua capacidade de assimilar e se tornar algo novo eram negados diretos de seus ancestrais nórdicos. Da mesma forma, no leste, os Rus, os varegos que fundaram o que se tornaria a Rússia e a Ucrânia, moldaram vastas nações. Mesmo em casa, na Escandinávia, os reinos que você viu se formar, Dinamarca, Noruega e Suécia, eram, em essência, os antigos chefes vikings que se tornaram reis europeus, com moedas, leis e cortes à maneira cristã. A curiosidade aqui reside na profunda influência linguística. Você já viu as palavras do nórdico antigo que entraram no inglês, como sky, ou window, ou egg. Mas a influência vai além. Muitas palavras em inglês para coisas cotidianas, como get, give, take, cast, cut, têm raízes nórdicas. A própria estrutura gramatical do inglês foi influenciada pelos vikings. O plural s em muitas palavras e até mesmo a forma are do verbo to be são contribuições nórdicas. É como se a própria língua que você está usando agora para entender essa história estivesse sussurrando os ecos dos dracares e dos machados. A cultura viking permeia as lendas, os contos, as músicas folclóricas. A memória de Ragnar Lothbrok ou Eric o Vermelho pode ter sido romantizada, mas sua influência na imaginação popular é inegável. E é aqui que os historiadores têm um debate contínuo e fascinante. A Era Viking foi um período de destruição brutal, como os monges do século VIII temiam? Ou ela foi fundamentalmente uma era de inovação e difusão cultural, onde novas ideias, tecnologias e formas de organização se espalharam através da Europa, às vezes pela espada, às vezes pelo troque? A verdade é que foi ambos. Os vikings eram a faca e o pano de fundo. Eles eram os destruidores de mosteiros e os fundadores de cidades. Eles eram piratas e comerciantes, escravos e colonizadores. A própria ideia da Europa, como a conhecemos hoje, uma colcha de retalhos de nações interconectadas, é impossível de entender sem a interrupção e o dinamismo que os vikings trouxeram. Eles eram uma força disruptiva que, paradoxalmente, acelerou o processo de formação de estados na Europa. Reinos tiveram que se unificar para resistir a eles, ou se adaptar e assimilá-los. O fim da Era Viking não é o fim dos vikings. É o ponto em que a identidade viking se dissolve no grande caldeirão da Europa medieval. Eles se tornaram cavaleiros normandos, mercadores de Novgorod, reis cristãos de Copenhague. Eles não mais arpavam com a intenção de pilhagem brutal, mas com frotas de trade ou exércitos de conquista em nome de um rei. Eles se tornaram parte do DNA, da linguagem e do caráter de muitas nações. A maré viking não retrocedeu completamente. Ela se infiltrou e se tornou a própria terra. A Era Viking, como um rio caudaloso, finalmente deságua no mar calmo da Europa medieval. Você se encontra agora nas praias da Escandinávia, o lugar onde tudo começou. Mas o cenário mudou. O som dos remos ritmados e o bater das velas quadradas dos dracares no vento, outrora o som dominante do mar, estão diminuindo,
sendo substituídos por algo diferente. Os grandes navios de guerra, os Langships, que aterrorizaram costas e cruzaram oceanos, agora são, em sua maioria, relíquias do passado, ou foram transformados. A era das grandes expedições, das viagens de saque em massa e das colonizações audaciosas por mar chegou ao fim. Os próprios navios, os símbolos mais icônicos dessa era, fizeram sua última viagem. A razão para o silêncio dos Dracarys é multifacetada, como as correntes do próprio oceano. Em primeiro lugar, a formação dos reinos unificados na Escandinávia. Com reis cristãos em Copenhague, Oslo e Uppsala, o foco mudou de expedições individuais e pilhagens para a consolidação interna e a participação na política europeia. A guerra não era mais sobre saquear mosteiros distantes, mas sobre defender fronteiras, coletar impostos e construir igrejas. Os recursos que antes eram dedicados à construção de frotas de guerra para viagens longas, agora eram canalizados para frotas de comércio, para defender as rotas marítimas estabelecidas ou para a construção de frotas navais reais para combater ameaças de vizinhos, não para criá-las. Era uma questão de prioridades. Em segundo lugar, a Europa havia mudado. Os mosteiros não eram mais presas fáceis. Eles estavam mais bem defendidos e os reinos europeus haviam se fortalecido, com exércitos capazes de resistir a invasões. A moeda havia se espalhado e a economia de saque, embora lucrativa por um tempo, não era sustentável a longo prazo em comparação com o comércio estável. A curiosidade está no papel da própria economia da pilhagem. Durante um tempo, ela era um modelo de negócios incrivelmente bem-sucedido. Mas uma vez que os alvos se fortaleceram e as recompensas diminuíram, o custo-benefício simplesmente não valia mais a pena. Era como se a Europa tivesse desenvolvido imunidade ao veneno viking. Historiadores debatem qual foi o fator mais significativo para o fim das grandes viagens. Foi a cristianização que trouxe uma mudança de valores e uma integração na Europa? Foi o fortalecimento dos reinos europeus que tornaram a pilhagem menos lucrativa e mais perigosa? Ou foi uma combinação de fatores internos e externos que, juntos, esgotaram a energia e a necessidade de tal expansão? Provavelmente, foi a culminação de todos esses elementos, um processo orgânico de evolução e adaptação. A imagem final que você leva desta era é de um dracar, velho e gasto, talvez encalhado numa praia rochosa, suas tábuas secas e rachadas pelo sol e pelo sal. Ele não levará mais guerreiros para a batalha, nem colonos para novas terras. Agora, ele é um navio comercial, transportando madeira, peles ou peixe salgado entre portos nórdicos. Ou talvez ele seja puxado para a terra, virado e usado como teto para um galpão. O espírito de aventura e exploração dos vikings não morreu. Ele apenas mudou de forma. Ele se tornou o espírito dos mercadores que navegavam para o leste, dos reis que enviavam diplomatas para cortes distantes, dos guerreiros que se alistavam em exércitos estrangeiros por ouro. A maré dos Dracarys recuou, mas o legado daqueles que a navegaram permaneceu, gravado na paisagem, na língua e na alma da Europa. Chegamos ao fim desta grande saga, a história de As Marés do Norte, a ascensão e a queda da era viking. Você acompanhou a tempestade que irrompeu de Lindisfarne, a dualidade do machado e da moeda que moldou reinos, a ousadia que levou proas para terras desconhecidas e impérios antigos, e finalmente a última viagem que culminou na morte de um rei e na assimilação de um povo. Concluímos a saga dos grandes reis e das batalhas etéreas que mudaram o mapa do mundo e o curso da história europeia. Mas à medida que as velas se recolhem e os gritos de batalha se tornam ecos distantes, uma pergunta natural e curiosa surge em sua mente, não é? O que havia além dos tronos e dos campos de batalha? O que sussurravam ao redor do fogo nas noites longas e crias da Longhouse? O que eles comiam? O que vestiam? Como amavam? Como criavam seus filhos? Como eram as regras que governavam suas vidas e os rituais que marcavam sua passagem do nascimento à morte? A grande história da era viking, contada nas crônicas e sagas, foca nos feitos de grandes homens e nas marchas de exércitos.
Mas para realmente entender quem eles eram, é preciso olhar para a vida cotidiana, para a alma por trás da lenda. Você está agora na penumbra de uma longhouse de fazendeiro, o cheiro de fumaça e carne defumada enchendo o ar. É um espaço comunal, onde a família e os dependentes comem, trabalham e dormem. As paredes são adornadas com tapeçarias e ferramentas, não com espadas de guerra, ainda que uma ou outra possam estar penduradas para emergências. A vida aqui é dura, dependendo da terra e do clima, mas também é cheia de comunidade e resiliência. Você vê uma mulher tecendo um tecido complexo, as cores vibrantes, um testemunho da sua habilidade. Ao seu lado, um homem conserta uma ferramenta de arado, sua pele marcada pelo sol e pelo vento. As crianças brincam com objetos de madeira, simulando caça e trabalho, já aprendendo os papéis que um dia herdarão. A era viking não era sobre guerra e exploração, era sobre a vida, em suas formas mais básicas e fundamentais. Eles tinham leis, não codificadas em livros como as de Roma, mas memorizadas e transmitidas oralmente, discutidas e aprovadas em assembleias abertas, os Thames, onde todos os homens livres podiam falar e participar. As mulheres, surpreendentemente para o seu tempo, tinham uma autoridade considerável dentro da longhouse e na gestão da propriedade, carregando as chaves que simbolizavam seu poder sobre o lar e o sustento da família. Os rituais, desde as bênçãos para as colheitas, aos ritos de passagem do nascimento, casamento e morte, eram tecidos no tecido de suas vidas, conectando-os aos seus ancestrais e aos deuses de seu mundo. Historiadores ainda discutem sobre o verdadeiro papel das mulheres na sociedade viking. Elas eram verdadeiramente iguais aos homens em alguns aspectos, ou sua liberdade era limitada pela estrutura social e pelo poder patriarcal? A verdade é que era um povo de complexidades, onde a brutalidade coexistia com uma sofisticada arte e poesia. Você se acomoda, talvez com um cobertor quente e uma xícara de algo reconfortante. As últimas chamas do fogo crepitam no ar, lançando sombras longas e dançantes. O mundo de reis e batalhas, de sagas e glórias, se dissolve na névoa da noite, dando lugar a um cenário mais íntimo, mais humano. Agora o silêncio é preenchido pelos sons suaves do vento lá fora e a respiração calma de uma família adormecida. A história da era viking não está completa sem entender a vida que se desenrolava por trás das muralhas dos castelos e dos cascos dos navios. A história não contada do dia a dia, dos rituais e da alma viking espera você em nosso episódio exclusivo. Fim. Bons sonhos. O que realmente significava o Mjolnir para um guerreiro? Como os rituais de sacrifício conectavam os vikings aos seus deuses? As religiões nórdicas da era viking, símbolos, ritos e deuses, respondem a essas e muitas outras perguntas. Esta obra detalhada explora a cosmovisão, as práticas e a mitologia que definiram uma cultura. Se você busca um conhecimento profundo e bem pesquisado sobre a fé nórdica, este livro é indispensável.